isso aqui parte de um pressuposto sem fundamentação. Está muito em cima. Tem que ser teológico. Então vamos ver, primeiramente, se tem fundamentação bíblica. Primeiro, não tem fundamentação bíblica, porque quando Jesus diz tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele não está afirmando que Pedro, Petros, é a pedra sobre a qual a igreja está. Ele está dizendo que ele, Jesus, é a pedra. Isso concorda com o que o próprio Pedro disse em Jerusalém quando pregou sobre o meu sermão, no Pentecostes, afirmando que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, a qual veio a ser a pedra angular, a pedra principal. Isso concorda com o que o próprio Pedro escreveu mais tarde na sua primeira carta, dizendo que Cristo é a pedra, e nós, incluindo ele, são pedras vivas dessa pedra. Isso concorda com o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,11, dizendo que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Então, afirmar que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada é um contrassenso à luz das Escrituras. Não tem a mínima fundamentação teológica, nem bíblica. Mas se não, vejamos, Pedro não foi... não teve primado nem na igreja de Jerusalém. Se vocês perceberem, quando foram escolher um apóstolo para substituir Matatias, não foi uma decisão monocrática de Pedro, foi uma escolha coletiva. Quando o evangelho chegou em Samaria, em Atos 8, não foi Pedro quem mandou alguém lá em Samaria como líder da igreja de Jerusalém, não. Ele foi enviado juntamente com João. Quem era o líder da igreja de Jerusalém era Tiago, irmão do Senhor Jesus, quem presidiu o concílio da igreja de Jerusalém. Ainda mais, Paulo e não Pedro foi o apóstolo dos gentios. Pedro recebeu um apostolado endereçado aos judeus e não endereçado à gentilidade, à universalidade da igreja. Ainda mais, quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, ele está no final da sua terceira viagem missionária. E não sei se vocês estão atentos, no capítulo 16 de Romanos, ele faz a mais longa saudação às igrejas, aos membros das igrejas, aos membros da igreja de Roma. Ele faz 26 citações pessoais. Ele não cita Pedro. Quando a tese romana é de que Pedro esteve aqui como primaz da igreja de Roma do ano 42 ao ano 65, 66, o que não combina com a história, o que não bate com a história. Porque imaginem vocês, se Paulo escreve para a igreja de Roma e Pedro era o bispo da igreja de Roma, faltou a Paulo, no mínimo, uma questão de urbanidade, uma questão de cortesia com o líder da igreja aqui. Mais do que isso, ele disse que gostaria de vir para cá para compartilhar com esta igreja alguns dons espirituais. Eu estaria, de certa forma, afrontando Pedro, que era o líder da igreja, se Pedro estivesse aqui. E tem mais. Paulo escreveu desta cidade, na primeira prisão, várias cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Não há nenhuma saudação de Pedro, porque Paulo cita pessoas que estavam aqui com ele, ele não faz nenhuma menção de Pedro nestas cartas que escreveu de Roma. Então, quando ele escreve a sua última carta, segundo Timóteo, foi martirizado, ele diz, somente Lucas está comigo. Se Pedro era bispo de Roma e sequer foi visitar Paulo na prisão, então faltou a ele a cortesia. Por que Paulo não menciona Pedro, nem na carta que escreve para Roma, nem das cartas que escreve de Roma? É porque Pedro nesse tempo não estava aqui. Então, você não tem amparo nem bíblico, nem histórico, nem teológico para afirmar que Pedro foi o primeiro papa da igreja, e que ele teria um primado, começando aqui, que ele foi o primeiro papa, que os papas são sucessores de Pedro. Disse para vocês que com a demanda do poder que foi existindo na igreja depois de Constantino, porque a igreja foi se corrompendo largamente, porque a porta de entrada da igreja passou a ser conveniente numa conversão, chegamos ao ano 64. E no ano 604, no ano 604, o imperador Focas nomeia o bispo Gregório I, bispo de Roma, como bispo universal. Gregório I rejeitou o título e disse o seguinte,
Qualquer bispo que aceitar o título de bispo universal da igreja deve ser considerado um anticristo, porque somente Cristo pode ser o bispo universal da igreja. Entretanto, em 607, Bonifácio III, bispo de Roma, aceita esse título de bispo universal e começa historicamente a instituição do papado. Então, você pode perguntar, bom, mas e a lista de papas desde Pedro? Claro, isso é explicado com um documento forjado na França chamado as Falsas Decretais de Isidoro, que, numa tentativa do maior embuste literário da história da humanidade, recua a legitimidade histórica do papado a Pedro. Quem denuncia isso de maneira assim eloquente, já disse a vocês, é Rui Barbosa, o grande tribuno brasileiro, que era católico. No seu livro, aliás, no seu livro, não é um livro escrito por Janus, mas ele escreveu o prefácio da obra, e 70% da obra é prefácio, onde ele desbanca essa ideia do primado de Pedro e da infalibilidade papal. Então, o que eu estou querendo trazer à memória esclarecida de vocês é que o primado de Pedro não tem amparo nem na Bíblia, nem na história e nem na teologia. Ainda mais, é importante entender agora este fato. Como é que surgiu a questão da construção desse templo e a reforma? Está muito ligado. Por quê? Porque na época que Leão X, no século XVI, está passando uma grande crise, está reconstruindo essa basílica e ele está passando muitos problemas financeiros, ele manda os seus emissários, sobretudo para a Alemanha, Johann Stetzel, para vender as indulgências na Alemanha. E é nessas alturas que o monge agostiniano Martinho Lutero já tinha lido a Bíblia e já tinha entendido a verdade de Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. E a essas alturas, uma das práticas da igreja era chamada as indulgências. Não se vendia as indulgências, não se vendia perdão de pecados. Dependendo do dinheiro que entrava para os cofres da igreja, o Papa assinava uma bula de 5 anos de perdão, de 10 anos de perdão, de 20 anos de perdão. Dependendo do valor do dinheiro, você assinava uma bula para a vida inteira. Ora, é claro que não se compra perdão de pecados. É claro que nenhum homem tem poder para perdoar pecados. Nem o Papa, nem o Bispo, nem o pastor, nem o missionário, nem Maria, nem Paulo, nem Pedro, nem ninguém. Perdão de pecados é atribuição exclusiva de Deus. Então, quando Lutero, que já conhecia as Escrituras, viu Johann Stetzel pregando sobre as indulgências na Alemanha, ele aproveita o ensejo para, no dia 31 de outubro de 1517, fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando então a reforma protestante do século XVI. Então, de certa forma, tinha a ver com a construção desta basílica, o estupinho, a gota d'água, para que as 95 teses fossem fixadas na porta da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Então, é importante que vocês tenham esse mapa histórico, bíblico e teológico na cabeça, para que vocês entendam um pouco melhor, um pouco mais desta história, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe.